Meus queridos amigos internautas, nós estamos aqui à luz do Evangelho pela Rede Luz Espírita, fazendo um estudo sobre o livro Religião dos Espíritos, escrito por Emmanuel e pela psicografia de nosso querido Chico Xavier. Eu e meu amigo Navarro. E nós vamos comentar hoje as perguntas 918 do Livro dos Espíritos e a pergunta 760, em que Emmanuel tece depois considerações a respeito das respostas que os Espíritos deram a Kardec. Na pergunta 918, ele questiona por que meios, vias, a gente pode avaliar uma pessoa encarnada na Terra sobre o seu real progresso, se essa criatura está realmente aproveitando a reencarnação, está tendo um progresso no que diz respeito à evolução espiritual. E o benfeitor diz a Kardec que, desde que o homem queira provar realmente esse proveito, ele deve seguir as leis divinas, porque elas são o nosso referencial. E já antevendo a vida espiritual, porque a gente está aqui para crescer, progredir, melhorar espiritualmente. E para que esse progresso seja real, nós precisamos nos adequar a esta proposta divina. E deixar para o Navarro comentar mais algumas coisas a respeito dessa pergunta. Olá, meus amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Desde a questão 625 do Livro dos Espíritos, nós temos, por informação dos benfeitores espirituais, que o Senhor Jesus é o guia e modelo máximo que nos foi dado por Deus para nós termos como referência comportamental aqui na Terra. E o Senhor Jesus, no seu Evangelho, vai nos aconselhar a sermos perfeitos, como perfeito é Deus. Bem, Kardec vai analisar essa orientação do Senhor Jesus no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Evidentemente que nós, enquanto criaturas, não vamos atingir a perfeição divina, a perfectibilidade divina, mas nós temos, por parâmetro, o Senhor Jesus como a perfeição a que nós estamos destinados. E a reencarnação serve para isso, segundo propõe a questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós estamos em busca da perfeição. Consequentemente, as nossas vidas, elas são levadas de experiência, de provas e de expiações, para a gente ir melhorando a nossa atuação, melhorando o nosso desenvolvimento moral, de forma que a gente vá dando passos em direção ao nosso objetivo final. Então, os indícios, as características que mostram a nossa elevação, que vai estar bem esclarecida para nós todos lá na escala espírita, ainda no Livro dos Espíritos, evidentemente tem a ver com as conquistas morais e não com as conquistas materiais, as conquistas sociais ou mesmo intelectuais aqui na Terra. É uma questão de conquista moral. E a conquista moral, ela se dá, e cada vez mais próxima daquilo que a gente tem como parâmetro no Senhor Jesus, aquilo que vai de acordo com a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, o homem de bem, que Kardec vai representar no capítulo 17 do Evangelho, tem todos os referenciais necessários, minimamente necessários, para nós compreendermos do que se trata. E o Emmanuel, o educador de emérito, ele vai falar nesse capítulo das possibilidades, de crescimento, dando continuidade àquela parábola do samaritano. Então ele vai apresentar Jesus nesse capítulo, por ser uma tradição do mundo espiritual, constante do mundo espiritual, ele vai falar, dar voz ao Senhor Jesus, falando com uma outra pessoa que gostaria de entender quais são os passos a serem dados para adquirir essa condição de espírito melhor, Então são várias questões que se apresentam nessa lição, em nome do Senhor Jesus, mostrando que nós todos precisamos, por onde, fazer para as pessoas aquilo que possa ser considerado uma
a atitude de amor, que é socorrer, que é amparar, que é entender, que é aceitar as pessoas, que é ajudar, ou seja, uma participação ativa na vida de cada um. Então, de cada um que se aproxima de nós outros. Então, qual vai ser o nosso parâmetro próprio? Nós observarmos o quanto nós estamos fazendo de bem para as pessoas que convivem conosco. Em resumo geral, é isso. O Emmanuel ele tem uma capacidade didática fantástica e eu considero que ele tira água de pedra, não é? Ele vai buscar nessa parábola do bom samaritano, depois que aquele fariseu perguntou a Jesus o que deveria para ser salvo, né? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, dizendo que a pessoa estava caída na estrada e passou um sacerdote, um levita, e não deu importância e foi embora. E o samaritano vai e socorre aquela criatura, né? E então aí Jesus termina aquela parábola e falando da importância de ser o próximo do outro, porque o samaritano, quando ele falou assim, qual que seria a condição para ser salvo, Jesus disse assim, olha, amar a Deus e o próximo a você mesmo. E ele pergunta, quem é meu próximo? Aí que ele conta a parábola, e Jesus faz uma pergunta no final para ele, quem você acha que é o próximo do caído? E o fariseu teve que engolir todo aquele preconceito que ele tinha em relação ao samaritano, e disse, aquele que houve de misericórdia para com o caído. Mas nem citou o nome do samaritano, que para ele seria uma ofensa muito grande. Mas ao invés dele ir embora, ele foi ainda cutucar Jesus, né? Perguntar, mas como eu faço para ser um homem bom? Não é? Aí Jesus, segundo Emmanuel, foi conversar com ele, olha, você pensando numa mudez que você possa apresentar, e alguém vem e fala por você, você vai ficar muito feliz por ser representado pela fala de alguém. Na cegueira, por exemplo, você ser arrastado pelas mãos de alguém que possa tirá-lo do perigo, conduzir você ao seu destino, isso seria motivo de felicidade. Quando você, por exemplo, estiver doente, numa condição às vezes, de uma doença contagiosa e alguém for fazer uma visita para você, vai lhe trazer um alento, vamos dizer assim, uma esperança, porque ali está a pessoa vencendo todas as barreiras para lhe fazer uma visita. Quando você, por exemplo, estiver numa situação dramática, passando fome, necessidade, e alguém for ali e lhe trouxer um pão para você matar a sua fome e os demais do seu lar, como você se sentiria? Se alguém, por exemplo, chegar para você que estiver caído na trajetória da vida, no caminho, e alguém se levantar você pelas mãos, como você ficaria em relação àquele sentimento de solidariedade da criatura? Se um dia você estiver preso, por exemplo, e aí a pessoa for visitar você, marginalizado ao ostracismo, incompreendido pela sociedade por estar ali enclausurado, mas aquela pessoa vai visitá-lo naquele momento dramático. E aí foi declinando uma série de situações para aquele fariseu. E no final Jesus perguntou para ele, o que você acha dessas pessoas que fazem esse tipo de socorro? Aí o fariseu, mais uma vez, declinou-se, dizendo, bom, aquele que ouve com compreensão e misericórdia. Então Jesus disse assim, bom, se você entendeu assim, ser bom é fazer exatamente o que essas pessoas fizeram. Vai e faça a mesma coisa. Com isso você vai estar na condição de um homem bom, cumprindo a lei de justiça, amor e caridade. Nós nos lembramos, como pano de fundo dessas colocações que Emmanuel dá para nós, de duas passagens no Evangelho do Senhor Jesus, né? Primeiro, quando ele fala que o amor é dar alguém de si para os seus amigos. Então é um processo de doação da gente. Mas o Senhor Jesus chega numa oportunidade, num ambiente em que alguns apóstolos estavam reunidos
e discutindo entre si quem deles seria o maior no reino dos céus, dentre os apóstolos. E aqui, quando o Senhor chega, eles se envergonham de estarem discutindo aquilo, mas o Senhor Jesus vai dar uma lição que é, evidentemente, para todos nós. Que o maior no reino dos céus é aquele que se tornar servidor de todos. Então, o indício de progresso moral vai ser sempre, a característica básica do progresso moral, vai estar sempre relacionada a quanto esse ou aquele espírito se dedica à causa alheia, à dor alheia. Nesses muitos exemplos que o doutor deu, por exemplo, que está lá no livro, né? Religião dos Espíritos, quanto a gente se dedica para os outros. Isso vai mostrar, deixar claro, né? Mostrar no automático, vamos dizer assim, e Jesus também falou sobre isso, né? Fazer brilhar a vossa luz para que vejam as vossas boas obras. Não que a gente tenha que fazer para os outros verem, não. Os outros vão ver porque a nossa luz estará brilhando, a luz do amor que a gente já compreendeu e desenvolveu. Então é preciso compreender aqui na Terra, e nós que somos, entre aspas, estudiosos do Evangelho e da doutrina espírita, precisamos passar para a prática, né? E evidentemente isso começa no círculo mais íntimo que nós estamos, que é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então o nosso desafio maior começa onde estiver uma pessoa próxima da gente, né? E vale a pena aqui a gente se lembrar também da grande Madre Teresa de Calcutá, né? Quando ela dizia que, nos orientava, né? Não permita que uma pessoa saia de perto de você em piores condições do que quando chegou. Ou seja, a nossa participação na vida das pessoas precisa ser ativa no campo de tornar a pessoa melhor ao sair de perto de nós do que quando ela chegou. Isso vai ser um indício maior da característica evolutiva dos nossos espíritos. Essa pergunta 918, ela está no capítulo do Livro dos Espíritos, em que fala, vamos dizer assim, da lei de justiça, amor e caridade, né? Então, para que essa pessoa possa dar provas de uma melhoria da sua condição espiritual, ela tem que estar enquadrada nessa lei, né? Que resume praticamente todas as outras leis, né? E ser justo, por exemplo, não é tão fácil. O Chico falava assim, ser bonzinho é fácil, o difícil é ser justo, né? Então, o que é ser justo? É procurar fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Isso é justiça. Agora, em cima dessa lei de justiça, amor e caridade, Jesus também colocou, passai à minha direita, vós que fizestes o bem. À minha esquerda, vós que deixaste de fazer o bem. Então, a gente começa a perceber que esse espírito de justiça, de amor e caridade implica sistematicamente com o bem feito ao próximo. Porque se a pessoa disser assim, mas eu amo Deus. Sim, que ótimo. O que você tem feito em nome de Deus, né? Do amor a Ele? Eu tenho trabalhado, eu tenho sido honesto, mas deixa de, às vezes, colocar o que é mais importante, que é fazer o bem aos filhos dele. Quer dizer, que são nossos irmãos, né, em caminhada. Deixa de falar da importância de valorizar a criatura que está ao lado no aspecto da justiça, né? Procurar ser íntegro com ela, procurar não ser peso para a criatura e muito menos também prejudicar quem quer que seja nessa trajetória. Navarro colocou da importância da colocação de Madre Teresa, né? A gente tem que fazer alguma coisa para a pessoa sair melhor. Agora imaginemos se a gente faz alguma coisa para a pessoa sair pior. E isso é todo dia, toda hora, na nossa vida de relação, as oportunidades são homéricas, não é? E para que a gente possa cumprir esse desiderato, a gente tem que ter preservado o nosso direito de viver, não é? Que é o maior direito que nós temos, é o da vida, né? E aí vem a pergunta sequencial aqui que nós estamos analisando, 760, que o Navarro vai comentar sobre ela. É interessante, é sempre para nós
mexe com a gente estudar Emmanuel, porque o encadeamento de ideias dele é alguma coisa absurda. Ele é um educador emérito, né? Já dissemos isso. Ele une essa questão 760 ao raciocínio anterior, do capítulo anterior. O que acontece? Nós estamos falando de justiça, de fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. A questão 760, Kardec vai questionar os espíritos se um dia a pena de morte vai desaparecer aqui de nossa terra. Se nós vamos eliminar a pena de morte nos processos de justiça aqui da nossa terra. Os benfeitores espirituais responderam que sim, um dia isso vai acontecer, vai marcar uma nova etapa no nosso progresso moral, mas eles ainda nos alertam na resposta que isso ainda estava um pouco longe da época de Kardec e podemos afirmar isso ainda hoje, que está um pouco longe de acontecer. Por quê? Porque nós fazemos questão de ter justiça com as próprias mãos. Nós ainda não aprendemos as orientações do Senhor Jesus quando ele nos fala sobre não julgar, porque evidentemente nós não temos todo o conhecimento de causa para julgar quem quer que seja. E precisamos nos lembrar que nós seremos julgados da mesma forma, com as mesmas ferramentas, com as mesmas características que nós julgarmos. E quem de nós pode atirar a primeira pedra? Então nós elencamos algumas coisas na pena de morte que precisa ser repensada. Então a pena de morte se apresenta com várias características, né, que o doutor vai trabalhar também aqui com a gente. Primeiro, a pena de morte quando a gente quer que se elimine um criminoso. Mas é pena de morte também quando a gente determina um aborto. Quando a gente impõe um aborto, a gente está determinando a pena de morte para um espírito que está em vias de nascer. Nós determinamos a pena de morte nos casos das doenças incuráveis, a tal da eutanásia, isso é uma pena de morte. E a gente precisa repensar isso. E também é uma pena de morte, e é a pior delas, quando a gente impõe a elas a nós mesmos, através do suicídio. Então nós precisamos pensar em âmbito mais geral essa questão da pena de morte, porque não é só a de matar um criminoso que a justiça humana não conseguiu, que a sociedade humana não conseguiu educar. Porque quando nós, enquanto pais, não conseguimos educar determinado filho, a sociedade como um todo deveria ter um mecanismo apropriado para isso, mas ainda nós não temos. É preciso pensar, portanto, nas consequências e na amplitude dessa questão da pena de morte. E Emmanuel vai dizer para nós que, em tempos idos, essas grandes almas que trabalharam pelo progresso da humanidade, elas tiveram uma morte, entre aspas, tranquila. Como, por exemplo, o próprio Moisés, né? Moisés foi um avatar, uma criatura que veio para trazer para nós a lei divina. E ele, depois do cumprimento da tarefa no Monte Nebo, ele vai e tem uma desencarnação tranquila. Se nós pegarmos o Siddhartha Gautama, o Buda, que foi o criador do budismo, ele teve uma morte tranquila, no horto, vamos dizer assim, meio às flores. Ali ele foi enterrado, reverenciado pelos seus seguidores. Se nós pegarmos o Confúcio, Confúcio foi um dos grandes baluartes da fraternidade, da solidariedade trazida aos chineses, né? E ele teve uma morte tranquila também, num leito cuidado pelo neto. Se nós pegarmos o Maomé, criador do islamismo, dentro do seu reduto doméstico, ele teve uma morte também muito tranquila. Bom, esses foram divulgadores de notícias boas para nós, né? Mas se nós quisermos dizer quem trouxe realmente a maior notícia com tanta propriedade foi Jesus, né? Como deveria ser a morte de Jesus? Se essas pessoas todas tiveram uma morte, entre aspas, maravilhosa. Jesus, que foi a maior criatura que veio pisar aqui na Terra com a proposta de nos ensinar, trazer realmente a verdade que nos liberta,
Ele deveria ter tido uma morte muito fantástica. Mas foi o que aconteceu? Não. Jesus foi de imediato privado de se explicar, de se justificar, de, vamos dizer, fazer sua defesa. Ele já foi incriminado pelo orgulho, a vaidade, o egoísmo daquelas pessoas que se sentiam molestadas pelas verdades trazidas pelo Cristo. Se não bastasse, além dessa condenação insólita, infeliz, os seus próprios discípulos, um negou, o outro duvidou, o outro traiu. Sem levar em conta que Herodes poderia ter, não encontrou nada nele, poderia dizer, não, liberta esse homem. Ele não quis nem saber e ainda fez uma ironia, fez, vamos dizer assim, uma referência menos elogiosa ao Cristo, depondo ali, vamos dizer assim, um cetro na sua mão, às expensas de um pedaço de cana, não? Depois manda para Pilatos. Isso aí não tem nada a ver comigo. Pilatos que é o responsável pela lei aqui na Judéia. O Pilatos, alertado pela Cláudia, olha, vai ter um justo na sua mão. Não condene. Eu tive um sonho essa noite e você vai se defrontar com uma pessoa inocente. E o Pilatos usou de alguns recursos, mas não deram certo. Nós não vamos aqui entrar em detalhes. E no final, ao invés de dizer, não, eu sou responsável por a lei aqui, solta esse homem. Mas ele lavou as mãos, e lá vai Jesus para a crucificação. Então, nos sensibiliza até hoje falar da morte de Jesus, isso talvez para despertar em nós a compaixão. Ver aquela pessoa que está sofrendo e fazer alguma coisa por ela. O que ninguém fez, a não ser aquelas mulheres e o João que estava junto, tentando ser solidário àquela situação difícil que Jesus estava passando, mas não poderiam fazer nada também, apenas a não ser olhar e dizer, olha, eu estou com você, eu gostaria de inocentá-lo, de tirá-lo daí, mas estou impossibilitado, mas eu estou com você. Então, talvez Jesus tenha passado por tudo isso para despertar em nós a compaixão. Compaixão pela dor daquele que às vezes está injustiçado, aquele que é inocente, aquele que está numa situação dramática e que a gente fica sensibilizado. Então, para a gente agir e fazer alguma coisa. E é nisso que a gente vai perceber que está na hora de a gente enclausurar a forca, o gás, a guilhotina, o garrote, o fuzil. Isso aí tem que ser armas de museu. Não dá mais para a gente usar isso no dia de hoje, quando o Navarro colocou tantas situações em que a gente condena a criatura à morte, como, por exemplo, é o caso dos animais. Nós matamos animal também sem razão. Mata pelo prazer, não é? Isso aí também precisa acabar. Os animais não podem ser mortos dessa maneira tão absurda, pelo prazer de matar, não é? Então, vamos analisar como nós temos pautado a nossa vida em relação a qualquer tipo de possibilidade de morte. Pelo contrário, nós temos que enaltecer e educar as criaturas, dando condições para que elas se libertem, que elas se eduquem e não venham morrer, porque quando a gente pensa que matou o animal, matou o veneno, em termos de espírito, não. A gente pode matar o corpo, mas o espírito continua vivo com sentimentos aguçados. E essa é a grande contribuição da doutrina espírita para nós outros no entendimento das consequências da pena de morte, a sobrevivência do espírito. E quem de nós não gostaria de ter clemência, de receber uma nova possibilidade? Ora, essa questão da pena de morte precisa mais do que nunca nós passarmos pelo crivo do seguinte raciocínio: se fosse eu gostaria de receber clemência, e se fosse um filho meu, eu aceitaria, eu gostaria que alguém o condenasse à morte? Se eu estivesse em vias de nascer dentro do ventre da mãe, eu aceitaria e gostaria de ser abortado? Se eu estivesse numa condição
de doente terminal, experimentando a finitude do corpo físico. Eu gostaria que alguém desligasse os aparelhos. Tudo leva em consideração as necessidades do espírito. Assim como nós somos espíritos, as pessoas também são. E nós precisamos respeitá-las nos seus direitos. Como disse o doutor, o maior direito que o espírito tem é o de viver. E nós não temos o direito de tirar, portanto, a vida de quem quer que seja. E com relação aos animais, também. O 5º mandamento de Moisés diz: não matarás. E lá não está escrito se é gente animal, se é só animal, se é só gente. Não, é não matarás. E nós um dia vamos nos conscientizar disso e não vamos matar mais nada e nem ninguém aqui na Terra. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje à luz do Evangelho e até a semana, com a graça de Deus.